Olá, muito bom dia para você, graça e paz. Estamos juntos e mais uma vez temos a oportunidade para desfrutar da misericórdia, da graça do Senhor, da bondade do Senhor, desfrutar de mais um dia. Então nós temos a oportunidade de agradecer a noite do descanso e pedir a bênção de Deus para o dia que temos diante de nós. Então, que assim seja, que Deus abençoe você e a sua casa e juntos vamos seguindo. Que o Senhor Deus seja glorificado em tudo quanto nós, ao longo desse dia, tivermos a oportunidade de realizar. Eu quero então, junto com você, na porção diária da palavra para hoje, ler em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 até o verso 10, que diz: Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Amém. Esse é um texto muito importante para nós, especialmente quando o apóstolo Paulo ele fala sobre a cegueira espiritual, pessoas que não conseguem avançar na sua realidade espiritual com o Senhor, porque os seus olhos estão cegos pela ação do maligno, e então elas não conseguem visualizar, ver, compreender a glória do Evangelho e chegar ao conhecimento de Cristo Jesus. Importante, Paulo ele vai falar desse conhecimento de Deus, vai falar da presença do Evangelho de Cristo na sua vida, e então ele vai falar dessa iluminação que ele pôde experimentar da glória de Deus, através do conhecimento do Evangelho de Cristo. Importante que ele vai destacar que a excelência do poder que estava presente na sua vida não era proveniente dele mesmo, mas ele diz que temos este tesouro em vaso de barro, ou seja, o tesouro presente no vaso de barro, Paulo está dizendo que a presença de Deus no seu corpo e então podendo expressar algo diferenciado. O seu corpo, embora frágil comparado a um vaso de barro, mas a presença de Cristo, a presença de Deus, então, é que transformava a sua vida plenamente, que dava condição para que ele pudesse, principalmente, apresentar a sequência dos versículos a respeito da tribulação, a respeito das dificuldades, a respeito da provação, Então, ele vai apresentar momentos em que, mesmo que o corpo sofrendo fisicamente, mesmo que padecendo o sofrimento, a questão física e emocional, mas ele vai destacar que o interior espiritual estava fortalecido pela presença de Deus. Então, nesta união, nós vamos encontrar e vamos poder distinguir que faz toda a diferença aquela pessoa que, de fato, tem uma experiência real e pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Quando nós vemos esse texto, essa figura apresentada pelo apóstolo Paulo, podemos lembrar de algo que se destaca. Em um determinado reino, o rei ele foi ali surpreendido com achado de um dos seus servos, seus súditos, uma pedra preciosa de muito valor, muito bonita, maravilhosa. E o rei, então, ele queria colocá-la em destaque. Ele mandou chamar os seus empregados, que atuavam nessa área de construir mobílias, objetos para o palácio, e então disse que gostaria de colocar aquela pedra em cima de um objeto. Então eles começaram confeccionando e de repente um fez uma obra maravilhosa, toda cheia de detalhes, e então trouxe e apresentou aquela obra bonita para colocar aquela pedra preciosa. E falou assim: não, essa eu não quero. E de repente uma outra pessoa veio, uma outra obra trabalhada, cheia de parte de ouro, de metais, e bonita também.
E o rei, não, essa eu não quero. E aí, depois de reprovar várias, e aí veio um homem com um pedaço de madeira, né, rústico, e então ele preparou um espaço onde pudesse colocar aquela joia. E quando o rei viu aquela obra, ele disse, essa que eu quero. Porque, na verdade, o rei gostaria de fazer sobressair a pedra preciosa, aquela joia bonita que tinha sido achada, ele queria dar destaque para ela. Assim também é a presença de Deus na nossa vida. Nós somos o barro, nós somos o vaso de barro. E a excelência, né, aquilo que sobressai, é a presença de Deus. É a presença do Senhor Jesus, com seus ensinamentos, instruções, mandamentos, leis, decretos, normas, tantas coisas maravilhosas que estão reveladas na palavra para nós vivermos, praticarmos, e então se destaca a presença do Senhor na nossa vida. A excelência do poder é de Deus e não da nossa parte. E a partir daí, eu e você podemos seguir o que está a partir do verso 8, quando ele diz de forma tão brilhante, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. É o Senhor que nos dá essa condição. É a presença do Senhor que nos dá a condição de prosseguirmos, perseverarmos, avançarmos, ultrapassarmos obstáculos e seguirmos firmes com o Senhor. Então, que Deus nos abençoe e que cada vez mais a presença do Senhor seja exaltada na nossa vida sobre nós, através de nós e por nós. E nós somos os servos. Nós somos o vaso de barro. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Amém? Quero convidar você, vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai eterno, glorificado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra que recebemos hoje. E, ó Deus, quero pedir ao Senhor pelos teus servos, pelos teus filhos, a tua igreja, quantos estão atribulados, ó Deus, quantos estão enfrentando a perseguição, a provação, quantos, ó Deus, estão sendo levados a situações extremas no dia a dia da vida, ó Deus, mas que o Senhor esteja fazendo, ó Deus, cumprir a tua palavra, para que jamais, ó Deus, eles sintam-se desanimados, desamparados, abandonados, ó Deus, destruídos, pelo contrário, que eles sejam fortalecidos pela tua presença. E assim, ó Deus, cada vez mais sejam mais do que vencedores por Cristo Jesus. Assim, ora, Deus, intercedendo em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Um abraço para você, um dia de paz. Até amanhã, se Deus permitir.